toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, lei de ação e reação. Por exemplo, eu dou uma pancada aqui na nossa mesa. Vou exercer uma força. Vai ter uma força contrária com a mesma intensidade. Lei de ação e reação. Aí a gente vai perguntar, questionar. A lei de ação e reação, ela cabe, ela se encaixa dentro da doutrina espírita? Então a gente vai fazer algumas comparações aqui e depois alguns comentários a respeito. Por quê? Porque o espiritismo, ele vai falar mais em causa e efeito. Tá certo? Então, lei de ação e reação. Ação e reação é uma lei física, que a gente acabou de falar, criada pelo Isaac Newton, físico, em inglês. Causa e efeito é uma lei moral. O resultado da lei de ação e reação é determinado. Eu exerço uma força e automaticamente uma força contrária, mesma intensidade, vai ser exercida também. Causa e efeito. O resultado, ele é variável. Nem sempre uma mesma causa vai ter resultados iguais. Tempo. Ação e reação é imediata. Eu bati, de imediato já tem um retorno dessa força. Enquanto que a causa e efeito, também o efeito, o tempo, é variável. Pode, de repente, demorar vidas para a gente sofrer o efeito de alguma coisa que nós causamos anteriormente. E a aplicação da lei da ação e reação é em corpos e objetos dentro de certas condições no mundo material, essencialmente físico, material. E a lei de causa e efeito, a aplicação, são nas relações interpessoais, que a gente sempre fala em reforma íntima, e, aliás, interpessoais seria a relação entre as pessoas, né? E intrapessoais seria a relação pessoal de cada um de nós. Em ambos os mundos, mundo material e mundo espiritual. Então daí, a gente pode chegar à conclusão que são coisas diferentes. Então, o mais apropriado para a gente usar dentro da doutrina espírita seria a lei de causa e efeito. E no Evangelho a gente encontra algumas coisas a respeito. Uma das frases que eu consegui pegar aqui é do capítulo 5º, no item Causas Anteriores das Aflições. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Aí fui procurar o que é axioma, né? Uma forma mais simples de se traduzir, axioma seria em muitos contextos, axioma é um sinônimo de postulado, lei ou princípio. Então, segundo essa lei, esse postulado, de que todo efeito tem uma causa, as dificuldades que a gente passa são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que a gente acredita que existe um Deus e esse Deus é justo, essa causa deve ser justa. E mais à frente aqui. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores e causas atuais são uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então, todas as causas vão ter um efeito.
desde atitudes, comportamentos, pensamentos, tudo vai surtir um efeito. Se forem causas positivas, efeitos positivos. Causas negativas, efeitos negativos. Só que esses efeitos negativos sendo sempre no intuito, na intenção de a gente aprender com isso, entender que errou, aprender e, vamos dizer assim, ressarcir esse erro, reparar esse erro. Aí ele continua: se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Aqui, antes de a gente continuar, a gente precisa prestar atenção no verbo utilizado, no tempo utilizado. Né? Ele diz poderá. Não é vai ser, tem que ser, vai ser assim. Não, é poderá, é numa alternativa, são que a gente acabou de falar anteriormente. Causa e efeito, a mesma causa não vai ter um efeito determinado. Não é porque, de repente, nós, por exemplo, né, matamos alguém, que obrigatoriamente nós vamos ter que ser mortos no mesmo esquema, na mesma situação. Não. Por isso que ele usa o termo poderá, né? Poderá ser ou não. Então, se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. E assim por diante. Que normalmente a nossa tendência já é generalizar, né? A gente sempre relaciona isso diretamente com o nosso erro. Ah, fizemos isso, então a gente vai sofrer desse jeito. E não é bem assim. E outra coisa que, se a gente começar a ler realmente, a entender um pouquinho sobre o Espiritismo, é que eles nos dá, nessa variedade de efeitos, a opção de a gente não precisa necessariamente, fizemos uma coisa horrível no passado, não precisamos passar por uma situação horrível para sanar essas dificuldades. A gente pode ter um efeito assim um pouco mais atenuado. Aí vai implicar o quê? A nossa liberdade de escolha, o nosso comportamento, como nós vamos agir com relação à situação de agora, ao efeito de agora, ao efeito às vezes complicado, do que a gente fez no passado. E esse capítulo também fala das causas anteriores e das causas atuais das aflições, né? Que muitos efeitos que a gente está sofrendo hoje têm causas em vidas passadas e têm causas em vidas na nossa vida atual mesmo, tá certo? Só vão me desculpar que tá tudo organizadinho aqui, vai para cá, vai para lá, volta para cá e com relação a esse tema causas e efeitos, a gente pode encontrar no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, o título é o Código Penal da Vida Futura. Para quem tiver interessado, e o Espírito da Verdade disse o seguinte: espíritas, amai-vos, essa é a primeira orientação, né? E a segunda orientação é: espíritas, instruí-vos. Então, que a gente já falou várias vezes, não basta a gente vir aqui, ouvir a palestra, tomar o passe. A gente precisa dar um segundo passo. E esse segundo passo é estudar, é ler, se informar a respeito da doutrina espírita. Para a gente poder, com esse conhecimento que a gente adquirir, fazer as nossas escolhas melhores. Tá certo? Então, para quem tiver interessado em se aprofundar, porque
as conversas são rápidas, a gente aborda o tema assim, superficialmente mesmo. O Céu e o Inferno, capítulo 7º, o título é Código Penal da Vida Futura. Tem vários itens aqui para a gente ler a respeito e poder entender melhor, com mais detalhes, causa e efeito. Algumas coisinhas. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contratada que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte, ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias, umas com as outras. Aquilo que se paga na existência presente não deverá ser pago por segunda vez. Então, temos uma dívida, a gente vai ter que pagar. Como a gente comentou, a gente não precisa pagar sofrendo da mesma maneira por coisas, de repente, terríveis que a gente fez. Então, um exemplo prático que a gente pode dar. Estamos numa situação financeira difícil, que não é novidade para ninguém, né? Digamos que a gente está muito complicado mesmo. E a gente tem aquele parente que tem condições, que tem mais possibilidades financeiras e que pode nos ajudar, e na verdade seria a nossa última opção. Só que a gente sabe que é chato. A gente sabe que ele vai pisar na gente, ele vai espezinhar, ele vai humilhar. Só que a gente não tem opção, não tem jeito. Então a gente vai lá e pede. E ainda bem que ele empresta. Só que empresta da maneira dele. Humilhando, pisando, espremendo, jogando na cara mesmo. É como a gente pode reagir com relação a isso? Uma, a gente já vai com aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, de humilhação, sobressaindo o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente passa por aquilo, parece que é um castigo assim, super penoso. E, de repente, a gente pega o dinheiro emprestado e consegue juntar essa quantia e devolver para ele. Como que a gente vai devolver? A gente joga na cara. Toma esse dinheiro. Você tinha tanto, fez tanto, tem tanto, por que um pouquinho? A gente vai, joga de volta. Isso é um exemplo de como a gente pode pagar as nossas dívidas de uma forma errada, pesada, negativa. Que de outra forma a gente poderia fazer isso? Engolir o nosso orgulho, a nossa vaidade e deixar sobressair o quê? O amor, o entendimento. E pensar, obrigado, meu Deus, porque esse parente existe. Se ele não existisse, eu estaria perdido, não teria para quem recorrer, para quem pedir. E a gente vai, ouve aquele monte de coisa, só que aquele monte de coisa que nos ofende e nos oprime, é problema dele. Aí que está o X da questão. É problema dele esse comportamento, esse orgulho, essa vaidade. Então, se a gente trabalhar, se bem que não é tão fácil, mas procurar trabalhar essa separação do problema dele com o problema nosso, ele está resolvendo um problema nosso. Então a gente vai pensar o quê? Obrigado, meu Deus, por ele existir. E chegar para ele e falar, obrigado por você me emprestar, porque você está me ajudando, você está resolvendo o problemão da minha vida. E quando a gente conseguir juntar essa quantia e devolver para ele, a gente não vai jogar na cara. A gente vai devolver e falar, isso me ajudou e ajudou muito, obrigado. Aí talvez ele vai e joga na cara, espezinha, pisa. Mas isso é problema dele. O nosso problema foi resolvido. E com a ajuda dele. E é isso que a gente normalmente tem que mentalizar. A parte positiva dessa história. Então, isso é um exemplo prático de como que a gente pode trabalhar os efeitos, às vezes pesados, situações difíceis que a gente está sofrendo hoje, por causas anteriores, de uma forma diferente.
Podemos passar por situações muito complicadas, mas de uma forma diferente, uma coisa um pouco mais positiva. É complicado, é difícil, com certeza, mas a gente não precisa ficar desesperado, agoniado, síndrome do pânico, do medo e tantas outras coisas mais. Isso dá para ser trabalhado. Aí a gente volta no que a gente acabou de falar. Para isso, o conhecimento vai nos ajudar muito mais do que uma cirurgia espiritual, do que um passe. O conhecimento vai nos dar a possibilidade de a gente ter autonomia. Usando a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, nós mesmos, não digo tudo, mas grande parte das nossas dificuldades, a gente vai conseguir direcionar melhor. Então, como a gente já falou uma vez na minha casa espírita, o objetivo de uma casa espírita, na verdade, não seria a operação espiritual, fazer milagres, salvar almas. Não é bem por aí. Talvez o primeiro atendimento, aquela coisa de pronto-socorro, vamos dizer assim. A gente vem tão desnorteado, a gente vem tão abalado, que a gente precisa de um atendimento de urgência. Aí sim, uma cirurgia, uma conversa, um passe, um tratamento espiritual. Mas o segundo passo vem aqui. É a nossa participação, a nossa responsabilidade de começar a procurar por que a gente está aqui. O que o Espiritismo tem para oferecer para a gente? Eu vim porque eu estou passando mal, que eu preciso de ajuda. Se a gente não entender a causa, provavelmente o efeito ele vai retornar. É a mesma coisa que a gente vai no médico. Doutor, estou com muita dor, preciso resolver essa dor de qualquer jeito. A alopatia, né, a medicina tradicional, ela vai resolver. Vai dar um analgésico e maravilha. Só que daqui a um tempo, vai precisar de um remédio mais forte. Porque a causa ainda está lá. A gente não sabe por que está doendo. Então o remédio já não está resolvendo mais. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está procurando a cura, entre aspas, do efeito. E a gente não se importa muito o porquê, as causas. Quando vem a orientação para a gente, o que é praxe é tradicional. Por que é praxe é tradicional? Porque a gente não faz. A gente não faz mesmo. Paciência, humildade, fé, esperança, perseverança, fazer o evangelho no lar, orações. E a gente parece que quanto mais necessitado, parece que é mais difícil a gente fazer isso. Então, o Espiritismo, a casa espírita, essencialmente tem para oferecer para a gente conhecimento. No primeiro momento, é lógico, um atendimento de urgência, mas conhecimento. Então a gente precisa repensar o que nós estamos fazendo aqui. À procura do quê? À procura da cura, da solução, de orientações, isso é lógico. Mas o Espiritismo, ele vem e nos fala, não basta isso. Não adianta só isso. Eu estou com uma úlcera, preciso fazer uma cirurgia espiritual, vou me curar. Pode até se curar. Mas de repente esse problema de estômago é causado por quê? Nós somos estressados, ansiosos, rancorosos. Vamos continuar assim? Amanhã, provavelmente, vamos ter o mesmo problema. Tá certo? Aí a necessidade de a gente procurar as causas, né? Tem até uma historinha que eu vi lá do padre Fábio, né? Fábio, não sei do que, não esqueceu do sobrenome dele. Que ele contava assim, que tinha dois amigos na beira de um rio. De repente passa uma criança se afogando, sendo levada pela correnteza.
Aí um amigo vai lá, pula e salva a criança. Salvou tudo, de repente, 2 crianças. Aí os 2 pulam na água e conseguem salvar as 2 crianças. De repente, 3 crianças. Como são só 2, salvaram 2 crianças e uma, infelizmente, se afogou. E daqui a pouco, 4 crianças. Aí um amigo pulou e o outro ficou na beirada. Falei, rápido, vamos tentar salvar. Mas não adianta. A gente precisa ver o que está acontecendo. E o que esse amigo fez? Foi na direção do rio, né? E encontrou ali em cima de uma ponte um sujeito que estava jogando as crianças em cima da ponte. O que ele fez? Foi lá e pegou o sujeito. Resolveu o problema. Enquanto se eles ficassem ali no rio, salvando um, salvando o outro, a maioria ia se afogar. Enquanto ele foi ali o quê? Na origem, na causa do problema. E é isso que a gente precisa tomar consciência. Se a gente tiver um pouquinho de esforço próprio, de procurar além do conteúdo da palestra, ir atrás de conhecimento, muita coisa a gente vai conseguir resolver. Aí, aproveitando a deixa, a casa vai começar um novo curso. É só chegar lá na portaria, dar o nome. É uma forma de a gente começar a dar esse segundo passo, que tem muito mais importância do que o atendimento espiritual. Esse segundo passo vai ser a nossa liberdade. A gente não precisa vir aqui na casa com aquela coisa de paciente, de receptivo, sempre recebendo. Esse segundo passo de correr atrás de conhecimento, a gente vai poder expandir isso. Em vez de receber, a gente vai poder começar a ser útil, começar a ajudar, a auxiliar. E talvez seja esse o objetivo maior das casas espíritas. Espalhar o conhecimento para o maior número de pessoas começarem a agir nesse mundo lá fora que a gente fala que está tão difícil e tão complicado. O mundo precisa de mais pessoas que trabalhem no bem, que se esforcem no bem, que comecem a fazer coisas boas. E, apesar de já existirem muitas pessoas que fazem isso. E tem uma pergunta lá acho que no Livro dos Espíritos, se não me engano, que fala do por que o mal se sobressai. A resposta é mais ou menos assim, né? Que o bom, ele parece que tem mais dificuldade de aparecer. Então a gente precisa começar a se posicionar com relação ao bem. Porque só assim as coisas vão poder mudar lá fora. Só que não é fácil. Mas sem a gente procurar começar a fazer isso, as coisas não vão mudar. Só falar, só reclamar, só terceirizar as coisas, a gente vê que não está resolvendo. Então, e o mundo, ele está exigindo, na verdade, uma posição de cada um de nós. Ou a gente faz isso ou faz aquilo. E o Espiritismo, ele é importante nesse sentido. Ele vai nos dar a base, um alicerce, que é o Evangelho de Jesus, para a gente começar a poder se posicionar e poder tomar uma atitude assim, mais prática mesmo. Sair daquela coisa, né, meio ilusória de... Não, o mundo exige uma coisa prática mesmo. Não tem jeito, não tem mais para onde fugir, a gente não tem mais escolha. Dizem que a mudança, a transição já começou há um tempo atrás. E a cada vez mais o mundo vai nos colocar em situações, em momentos em que vamos ser obrigados a escolher. Então, vamos procurar conhecer, vamos procurar entender, para a gente poder, na hora do aperto, na hora do sufoco, poder escolher a coisa mais adequada. Talvez possa até não resolver o problema
que é isso que às vezes a gente vem na casa espírita, a gente espera que Deus, que Jesus, que os espíritos possam resolver o nosso problema de uma coisa rápida, prática. Talvez não. Mas a nossa reação, a nossa atitude, num momento difícil, complicado, naqueles momentos que a gente acha que não tem mais jeito, que está tudo perdido, a nossa reação vai ser diferente. E uma forma de a gente ter uma base das leis de Deus, vamos dizer assim. Aí, novamente, vamos procurar fazer uma forcinha e começar a procurar informação, procurar ler, procurar estudar mesmo a respeito do Espiritismo. A gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, livro 3º, as leis morais. Ali a gente vai ter uma base de o que a gente pode usar na nossa vida, no nosso dia a dia. Vai ter lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, e vai terminar com perfeição moral. Isso para a gente ter uma ideia da forma, vamos dizer assim, do bem viver. Como a gente pode enfrentar o nosso dia a dia baseados na teoria. E o Espiritismo é muito interessante nesse sentido, porque é uma coisa prática. A gente lê, a gente estuda, a gente entende e a gente consegue colocar no dia a dia. Tá certo? É como exemplo de como a gente pode trabalhar os efeitos, as dificuldades de uma forma positiva. A gente vai colocar um vídeo da Fundação Hemocentro, que vai nos dar uma ideia de que como a gente pode ser positivo, como a gente pode quitar as nossas dívidas anteriores de uma forma boa. Tá bom? Meu nome é Sara, eu tenho 8 anos, eu tive leucemia linfática aguda. Heróis de mentirinha ficam voando e às vezes eu não acredito nisso. Eu acredito que tem vários heróis que não querem aparecer, mas eu sei que eles existem. Você não pode olhar pra agulha, porque senão se você olhar, daí você passa mal. Mas eu falo pra pessoa assim, pra ela tentar, porque ela vai conseguir e vai ajudar as pessoas. Eu queria te agradecer por causa que você tá ajudando a gente e mais outras pessoas que precisam de sangue. Muito obrigado por ter doado sangue pra mim, porque agora eu tô com saúde. Obrigado. Ajude a salvar mais vidas. Acesse dosanguepelobrasil.com.br e saiba como participar. Doar sangue é um imenso ato de carinho. E quando a gente dá carinho, ele sempre acaba voltando. Eu pensava no melhor, por causa que dizem que se pensa no melhor, o melhor acontece, né? Daí eu comecei a pensar no melhor, o melhor chegou.
inspira carinho. Johnson & Johnson. Esse vídeo, muito bacana por sinal, né? Cada vez que eu ouço, já assisti várias vezes, toda vez a gente se emociona, né? Isso é o exemplo prático mesmo do que a gente pode fazer. Aí avaliando, analisando o vídeo, as frases, para começar essa coisa da doação, não só de sangue, de órgãos, é uma situação assim, sem descrição. É uma parte do nosso corpo que a gente está doando e no fundo vai salvar mais de uma vida. Então aí a gente pode pensar em Jesus quando falou que nós somos deuses mesmo, a gente pode dar a vida. A gente tem o poder da vida em nossas mãos. A gente pode dar vida para o nosso próximo. Olha que interessante isso. E essa coisa da doação, que é um dos exemplos, chega a ser, vamos dizer assim, tão profundo, é visceral, uma parte do nosso corpo que a gente está doando para o outro e para o outro sobreviver, ter a possibilidade de continuar a sua encarnação e seguir o seu destino. E outras frases, né, que a gente às vezes vai assistindo e deixa passar batido. Quando aquela outra menininha fala, você não pode olhar a agulha. Se você olhar, você passa mal. Mas eu falo para a pessoa tentar, porque ela vai conseguir e vai ajudar as pessoas. Aí a gente pode associar no sentido assim. É difícil nós sermos pessoas boas lá fora. Precisa de um esforço pessoal, precisa de uma dedicação, de uma perseverança. Um pouquinho a mais. Então, quando ela fala para fazer um esforço para conseguir ajudar as pessoas, então a gente precisa ter esse up a mais, essa coisa, esse estímulo a mais de sermos pessoas boas lá fora. Não é fácil? Não é. Mas é o necessário, é o urgente, urgentemente necessário. Eles falam também doar sangue, é um imenso ato de carinho. E quando a gente dá carinho, ele sempre acaba voltando. Então, e além, talvez, acima da doação de órgãos, a gente pode dizer, quando Jesus disse do amor, que foi a grande dica que ele nos deixou, acima até da doação de órgãos, doação de amor. O mundo precisa de amor. E para chegar num ponto de a gente doar amor, a gente precisa ter uma base para isso. E essa base, o Evangelho de Jesus pode nos dar esse suporte. Tá certo? E uma frase final que é muito legal, né? Que ela fala que eu pensava no melhor, porque dizem que o melhor acontece. Por que a gente tem tanta dificuldade de pensar coisas boas? Por que a gente tem tanta facilidade de achar que nada vai dar certo, que está tudo perdido, que não tem jeito? E existem tantos livros de autoajuda que trabalham essencialmente disso. E o próprio Espiritismo também vai trabalhar nisso. Pensamento positivo. Como parece que é difícil a gente pensar coisas boas nesse mundo de hoje. Só
que isso, com esforço, com perseverança, com conhecimento, é possível ser feito. É lógico que a gente não está num nível de ficar bem zen, bem light diante das situações. A gente não consegue isso. Mas a gente não pode deixar o negativo, o desespero, a angústia se sobressair acima da nossa fé em Deus, por exemplo, que existe um Deus, que existe um Jesus que está aí para nos auxiliar, para estender, e está sempre estendendo a sua mão. Então, a gente está no nosso dia a dia desesperado, agoniado, não tem jeito, está tudo perdido. Vamos dar um tempinho, fazer o que a gente faz no começo da palestra. Simplesmente começar a respirar. Coisa que a gente não faz corretamente. Está agoniado, está desesperado? Respira, respira direito. Na quarta ou quinta inspiração, expiração, o próprio corpo por si só, ele vai entender essa entrada de oxigênio a mais e vai assimilar isso, ele vai dar uma sentada. Aí sobra a cabeça, a mente. A mente vai estar a mil. Mentalizemos Jesus, os nossos mentores, lembremos de Deus, que Deus existe, que a gente não está sozinho. A gente sempre tem uma ajuda, uma luz. Então vamos experimentar fazer isso naqueles momentos complicados que a gente vive no dia a dia mesmo. E a gente vai ver que o problema vai estar lá. Algumas vezes, com essa parada, essa relaxada, de repente a gente consegue fazer uma escolha um pouquinho melhor e até às vezes resolver o problema. Mas e se não resolver? Se não resolver, se vai ficar um pouquinho mais para frente para ser resolvido, esse problema não vai nos deixar desesperados, agoniados. Digamos que ele vai nos deixar ansiosos, nervosos, mas não aquela coisa ruim, aquele sentimento que a cabeça dói, o pescoço vira uma pedra, o ombro parece que tem uma montanha em cima dos nossos ombros. Isso, a gente com certeza a gente vai perceber que não vai acontecer mais. Tá certo? E o que a gente também esquece muitas vezes é que a vida, essa encarnação e as próximas que a gente vai ter, não é um castigo, apesar de a gente falar que a gente está no mundo de provas e expiações. Viver não é um castigo. Viver não é simplesmente para a gente pagar as nossas dívidas, nosso, entre aspas, karma, né? De uma forma pesada, de uma forma ruim. A gente precisa entender, encarar a vida, a oportunidade da vida, como uma bênção que Deus nos dá. Uma oportunidade bendita que a gente precisa aproveitar da melhor forma possível. Para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente dar um passinho a mais. Entender os nossos erros. Nos arrependermos desses erros. E começarmos a tentar reparar esses erros, mas de uma forma positiva, de uma forma construtiva, de uma forma amorosa. Sem muito sofrimento, sem muita angústia, sem muito desespero. E isso, o Espiritismo vem e nos diz, é possível a gente quitar dívidas talvez horríveis, complicadíssimas, de uma forma diferente, com o amor. E essa foi a mensagem que Jesus nos trouxe. O amor, a lei do amor. Tá certo? Então, para a gente finalizar, uma coisa que a gente não faz mais um tempinho, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade da vida, a oportunidade de nós estarmos aqui, vivenciando, aprendendo, evoluindo, cada um no seu nível, cada um dentro da sua capacidade.
através de uma música que a gente já cantou outras vezes aqui. É a música do Grupo Semente de Luz. O título é Obrigado, Senhor. A gente vai fazer o seguinte, a gente passa uma vez, porque a música é rápida, uns 3 minutinhos, para vocês verem a letra e verem o ritmo. O principal é, como a gente fez da outra vez, quem souber a letra toda, cante toda, mas o essencial é a gente cantar o refrão. O refrão é obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Então, quando chegar no obrigado, Senhor, a gente fecha os olhos e mentalize a gente na frente de Jesus, de Deus, agradecendo essa bendita oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, evoluindo, crescendo. Tá bom? Vibremos com fervor e com alegria esse amor que do céu se irradia e essa paz de Jesus que chegou. Jesus é a luz que nos une em prece, é a ternura que eleva, esclarece, é a paz que vem nos consolar. Jesus é o bem em nosso coração, é o amor que nos faz dar as mãos e entoar este canto de fé. Senhor, vós que sois todo amor e bondade, nos ensine a fazer caridade e amparar o irmão do caminho. Aos irmãos que sofrendo estão a chorar, teu amor nós queremos levar e juntos cantar em oração. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. É fácil de cantar, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tocar mais uma vez. No refrão, a gente fecha os olhos, para aqueles mais tímidos, que tem mais desafinados, mais, né? É fechar os olhos e nos colocar particularmente, individualmente, intimamente na frente de Jesus, na frente de Deus, para agradecer. Então não importa desafinado, no mais alto, no mais baixo, não importa. É fechar os olhos
e está lá, cada um por um, na frente de Jesus, agradecendo de coração mesmo. E a música, essa música na verdade é uma oração, vai nos possibilitar esse contato direto mesmo com Jesus. Tá bom? Então a gente toca mais uma vez, mas agora para todo mundo, pelo menos o refrão, fechar os olhos e nem cantar, é orar agradecendo pela oportunidade da vida. Tá bom? Então vamos lá mais uma vez, tá? Vibremos com fervor e com alegria esse amor que do céu se irradia, e essa paz de Jesus que chegou. Jesus é a luz que nos une em prece, é a ternura que eleva, esclarece, é a paz que vem nos consolar. Jesus é o bem em nosso coração, é o amor que nos faz dar as mãos e entoar este canto de carinho. Senhor, vós que sois todo amor e bondade, nos ensina a fazer caridade e amparar o irmão do caminho. Senhor, vive forte em nosso coração, com sua luz ilumine as mãos, pra podermos teu pão ofertar Aos irmãos que sofrendo estão a chorar, seu amor nós queremos levar e juntos cantar em oração. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. 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 Então, obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado por tudo que recebemos. Perdão pelas nossas falhas. E cada um de nós consiga cumprir a sua missão da melhor forma possível. Que assim seja.